Board gamer, if you wanna live, come with me and get to the chopper. Now! Oi pessoal, bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou o Alan. E depois de uma introdução maluca como essa, hoje é meio óbvio, né? Vou falar sobre esse jogo aqui, ó, que chegou sem muita alarde, mas me surpreendeu positivamente. O Exterminador do Futuro, Gênesis. Exterminador do Futuro é um jogo cooperativo lançado há um tempinho aqui, pouco tempo na verdade, pela Galápagos Jogos no Brasil. Aproveitei para gravar esse vídeo por conta da estreia do filme novo. Então, se você gostou do filme novo ou gosta da franquia, tá curioso a respeito desse jogo, vou tentar explicar um pouquinho dele aí para você. O Exterminador do Futuro, Gênesis, né, a Ascensão da Resistência, né, Rise of the Resistance, ele aqui no Brasil é da Galápagos Jogos, lá fora ele é da River Horse. Ele coloca aí, né, é um jogo de 1 a 4 jogadores, tá? Ele coloca de 60 a 90 minutos por partida, tá ok, é exatamente isso. As primeiras 3 missões é mais ou menos 60 minutos, daí pra frente estende um pouquinho mais porque o jogo vai acrescentando mecânicas e inimigos novos e o mapa também estende mais, né? Ele coloca a idade acima de 14 anos, tá ok também, tá? Ele é do... só não tô vendo o nome do designer aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu procurar o manual, né? Não falar o nome do designer é sacanagem. Autoria, conceito do jogo, liderança do projeto, Chris Jammers, desenhado e desenvolvido pelo time Lean Vendor, que é o Josh Durkinson, o Thomas Gofton e o Aaron Murch. Nunca ouvi falar de nenhum deles. Então vamos lá, ele vem com 2 manuais, né, que é um livro de regras e um livro de missões. Então qual que é a ideia do jogo, né? No jogo você vai pegar um pouco daquele conceito, né, apresentado no filme Gênesis, que é uma porcaria inenarrável. Tá? Quando você pensar em Exterminador do Futuro, pense nos 2 primeiros filmes. O terceiro deve ter 20 minutos bons de filme, o quarto tem boas ideias, mas o resultado final é meio desastroso, e o quinto esqueçam. E o sexto a gente vai conferir em breve aí. Então ele pega a ideia do começo da resistência, né, já com o John Connor liderando, né, os insurgentes, até chegar na máquina do ponto e enviar o Kyle Reese para o passado, né? Então, no jogo, ele tem uma timeline, faz um pouquinho do clássico, né? Ele pega muitos eventos mostrados no último filme mesmo, onde você vai controlar 4 personagens, né? Um deles é o John Connor, o outro o Kyle Reese, o outro o T-800, né? O personagem do Schwarzenegger, mais uma versão dele, né? Porque é uma série, e o outro é um personagem chamado Alex, se eu não me engano. Vamos só tirar a dúvida aqui, ó. Então você vai ter lá os personagens para jogar: o John Connor, o Guardião, né, que é o T-800, aqui o Kyle Reese, né, que é o personagem principal do primeiro filme da série, o de 84, e depois o Alex, que é um hacker, ok? Então o que vem no jogo? Né? Além dessas fichas de personagem que eu mostrei, ele é um jogo na linha de Dungeon Crawler, né? Então você vai montar o tabuleiro através de peças, né, um tabuleiro modular. Por acaso aqui, ó, a última peça do jogo, que é a máquina do tempo, é a última missão do jogo, é você entrar nela e mandar o Kyle Reese de volta para o passado. O tabuleiro ele tem uma arte satisfatória, tá? Acho que não é nem uma arte grandiosa, acho que é uma arte satisfatória. Beleza? Então ele é um Dungeon Crawler, onde você vai vendo a melhor linha dos clássicos mesmo, né? Você vai montar o tabuleiro todo de uma vez, e aí você vai avançando e vai interagindo com o cenário. Você vai ter diversos tokens do jogo, né? Como tokens de porta, por exemplo. Estes tokens aqui, eles funcionam mais ou menos igual às saídas, né? Aliás, as entradas de zumbis do Zombicide. Então você vai jogar um dado e se os dados saírem aqui você vai colocar os inimigos, porém os inimigos eles não são aleatórios, eles têm uma ordem de entrada de acordo com um esquema que o jogo coloca em linha, né? Você vai ter cores para eles e vai uma linha de entrada. Vou mostrar o manual, isso vai ficar mais claro para vocês entenderem. Aqui você vai ter vários tokens de objetos que você pode interagir, que são desde terminais, locais para você se proteger. Aqui o token do caminhão, né, que participa de algumas missões. Aqui vários tokens de patente, pontos de objetivo. Pontos de objetivo é conforme você vai avançando no cenário, quando você chega naqueles tokens você vai virar e de acordo com as instruções do cenário, cada um deles vai acontecer alguma coisa. Um personagem que você encontra, um prisioneiro que você pode resgatar, uma informação que você precisa para abrir determinada base e assim por diante. Aí agora aqui, tá? Vou segurar aqui para não cair tudo. O insert dele é recheado de miniaturas, tá? Então você vai ter aqui as miniaturas da Skynet, né? Então por exemplo aqui, ó. As miniaturas desse jogo elas são de boa qualidade, tá? Eu não achei elas excepcionais, mas pra galera que gosta de jogos com miniaturas e coisa do tipo, elas são satisfatórias, elas têm uma qualidade satisfatória, nem boa nem ruim, satisfatória. Aqui os personagens do jogo, então nós vamos ter eles aqui,
ok? O jogo tem bases coloridas, diversas delas. Aqui é o T-1000, né, que é o grande chefe do jogo. Você enfrenta ele na última missão do jogo, e é legal porque não dá pra destruir ele. Você só consegue retardá-lo, assim como nos filmes. Ele é praticamente invencível. Aqui o Arnold, o Arnoldão, o melhor estilo aí, Terminator 2, né, no Judgment Day. E mais miniaturas. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, as miniaturas dos T-800, né, ó, aqui é um T-800 comandante, um chefe, que ele tá com a metranca. Tem várias delas. Aqui o John Connor. Ó. Enfim, muita coisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma. E aqui uma outra que é um maquinário, tipo um quadrúpede com uma metralhadora. Legal, né? E mais coisas aqui, tá? Que eu tô mostrando só um pouquinho mesmo. É que essas bases inimigas, essas bases coloridas, você coloca ela nos inimigos e alguns personagens, né? Como os Marines, por exemplo, que você pode resgatá-los e comandá-los durante a partida. Mas elas interagem de acordo com o jogador. Então, explicando bem rapidinho, de uma maneira bem simples. Se eu escolho os dados da cor branca, eu vou jogar o meu turno como jogador branco. Quando termina o meu turno de jogador branco, eu vou fazer a entrada, movimentação e ativação dos inimigos que têm uma base branca. Quando eu mostrar uma noz vai ficar mais claro. E aqui, dadinhos, que são os dados de ativação, né, para você jogar. E aqui os dados de combate. Os dados de combate, nessas faces aqui, significam acertos. Faces com a carinha dos robôs, como essa aqui, por exemplo, significam que eles vão responder ou interagir com você de alguma forma, de acordo com a carta de descrição de cada um. E uma face que tem um punho, cadê aqui, ó? A face que tem um punho é quando você vai ativar alguma habilidade especial sua. E você vai ter também diversas cartas, deixa eu puxá-las aqui. Eu coloquei sleeve nas minhas cartas, né? De uns tempos pra cá eu tenho colocado cada vez menos sleeves no jogo, porque melhorou muito, né, a qualidade das cartas dos jogos, mas esse aqui as cartas são de qualidade bem mediana, tá? Elas são muito fininhas, então eu fiquei com medo de prejudicá-las. Então você tem cartas aqui, por exemplo, né, como a hesitação do T-1000, né, que conforme você vai causando dano nele, ele vai tendo penalidades. Aqui os danos para você controlar o caminhão, né, na missão que tem o caminhão. Aqui cartas do tipo arma, né, então por exemplo as cartas elas têm aqui as informações de alcance, né, aqui ó, ataque e alcance, né, então lá, ataca até 3, ela tem alcance isso, aqui para você colocar os dados. O valor dos dados nesse jogo, eles têm uma resolução aqui embaixo. Então, por exemplo, eu poderia colocar um número 1 aqui, por exemplo, e usar essa arma normalmente. Mas se eu colocar os valores que são pedidos aqui, aí eu uso a habilidade especial dela. Isso também serve para os equipamentos. As armas são as mais variadas possíveis e de um design bem legal, bem futurista mesmo. Tá, deixa eu ver uma outra, que é um rifle de plasma, por exemplo. Ó. Que bacana. Meu rifle de plasma aqui, ó, se eu colocar de um 4, um 5 ou um 6, você pode rerolar um resultado de ataque. Tá vendo? Ó? E aqui, cartas de equipamento, né? Então, por exemplo, você tem as granadas, que são equipamentos iniciais, que elas têm um range de acordo com o número do dado que você vai alocar nelas. Cartas de primeiros socorros, quer ver aqui, ó, granada de pulso eletromagnético e assim por diante. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui, ó. Estimuladores, que é para você fazer o seu personagem continuar seguindo, né? Aqui as cartas dos inimigos, né? Então, por exemplo, aqui é um T-800 com canhão de plasma. Aqui tem as informações, o status dele, né? O quanto que ele anda, o quanto que ele bate, como ele interage, como ele reage, né? Quando sai o resultado do dadinho da caveira nos dados e assim por diante. Aí aqui o T-1000, né? O T-1000, por exemplo, ele não tem valores pré-determinados, mas ele tem as regras dele. Eu ainda não cheguei a jogar a missão contra o T-1000, né? Estou jogando na ordem. Aqui é uma carta onde você segue as orientações dele. Aqui é um T-800, né? Com lança-chamas. E assim por diante, beleza? Então vamos lá. Como o objetivo aqui é sempre ser rápido, então vou tentar ser o mais breve possível. Aqui na planilha dos personagens, não, aproximar um pouquinho aqui, ó. Então aqui você vai ter 3 pontos de vida, né? Então quando você toma 3 pontos de vida, o seu personagem fica caído. O jogo você pode perder nas seguintes condições, né? Se todos os personagens ficarem caídos, você perde, ou se você não conseguir atender os requisitos do cenário numa determinada condição. Tá? E você vence, óbvio, se você conseguir cumprir a missão. Aqui você vai colocar marcadores de patente. Marcadores de patente nada mais é do que a oportunidade de rerolar dados. Aqui você vai alocar os dados de acordo com o valor que você aloca aqui. Eles funcionam de maneira diferente. Então, por exemplo, se eu colocar um 5 em mover, eu vou me mover até 5 hexágonos no jogo e assim por diante. Tá? Aqui eu vou ter lá, né, descansar. Qualquer valor que eu colocar eu vou recuperar 1 ponto de vida.
aqui interagir. Interagir vai muito de acordo com o cenário, então tem cartas, tem tokens específicos, as descrições do cenário explicam exatamente isso, ok? E aqui eu vou ter aqui ele tem 2 mover, o Alex, aqui o Alex corre bem. E aqui eu tenho a parte das habilidades especiais do personagem. Então aqui, por exemplo, ele tem uma habilidade reativa, né, quando ele se defende. Vamos pegar um outro aqui, ó. Só pra vocês entenderem, então aqui, por exemplo, né, o Kyle Reese, ele já tem uma habilidade quando ele ataca, e ele tem uma habilidade que é full time, né, o símbolozinho de infinito, ok? Então assim, vamos lá. Falar sobre o jogo, né? Então, para quem gosta, né, de jogos na linha Dungeon Crawler e coisa do tipo, ele é um jogo que ele agrada muito pela simplicidade de regras. Ele é extremamente, ele é isso, você vai rolar os dados, vai selecionar, vai alocar eles ou na planilha do personagem ou na arma, né, de acordo com o que você quer fazer no cenário. Basicamente ele é um hack slash, né? Você vai avançando no cenário, vai matando hordas e hordas de inimigos, né, quando elas vêm pra cima de você, e você tem que interagir com o cenário, desde abrir portas, resgatar pessoas, pegar informação e assim por diante. Deixa eu só pegar uma nova aqui para vocês entenderem. Quando acaba o turno de um personagem, né, você vai ter essa ordem aqui, ó. Vou pegar um livro de missão aqui, ó. Você vai ter essa ordem aqui. Então, por exemplo, quando terminar o turno do personagem que está jogando com os dados vermelhos, aí eu vou jogar os dados de entrada. De acordo com o número que vai mostrar, eu vou colocar primeiro este personagem, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aí depois ele volta pra cá e a fila ela é cíclica. Aí quando chegar o turno do personagem azul, aí vai ser a mesma coisa e assim por diante. Os chefes, em compensação, na verdade, eles agem todo turno após um jogador. Então, por exemplo, os inimigos azuis, eles só vão entrar e interagir após o turno do jogador azul. Nada impede que o jogador vermelho, o amarelo e o branco interajam, né, com eles, que eu digo, atirando. Sem problema. O problema quando você enfrenta os chefes é que eles agem após o turno de cada jogador. Jogou o azul, um chefe vai agir. Jogou o vermelho, um chefe vai agir. E assim por diante. Então o jogo, ele é frenético, assim, sabe? Ele te mantém espremido e tenso o tempo todo. Porém, ele é extremamente vencível. A minha única dica que eu dou para quem for jogar, não dê um split no grupo. Se você fizer isso, a chance de você ser morto é facílima. Por quê? Porque tem missões em que os inimigos entram em hordas mesmo e de acordo com o posicionamento do cenário, você vai sendo esmagado. Então, não seja burro, né? Tipo, como é que é? Desistir nunca, render-se jamais é muito bonito, mas na teoria aqui não funciona muito não. Então, use a inteligência. Deixa eu só mostrar aqui no livro de regras, uma configuração básica do mapa inicial, para vocês verem aqui, ó. Espera só um minutinho, fica mais fácil. Cadê? Aqui, por exemplo, né, da primeira missão. Então, os inimigos eles vão ficar assim, né? E aí eles vão entrando nessa ordem de acordo com esses entry points aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Exterminador do Futuro, né, a Ascensão da Resistência, é um jogo extremamente fácil de jogar, né? Ele veio assim totalmente por baixo do radar de todo mundo, ele tem pouquíssimo material na internet, mas eu super recomendo ele se você é fã da franquia, né? Então se você é fã da franquia dos jogos, aliás, dos filmes, né? Apesar que existem jogos também, né, para videogame, mas se você gosta da franquia dos filmes, ignora o último filme, pelo amor de Deus. Ele é muito feito em cima da estrutura do último filme. Ele tem uma parte narrativa muito legal, então quando você vai começar cada missão, ele tem todo um lore aqui, ó, para você ler, para os jogadores. É legal que quando você vai avançando na missão, ele tem vários pontos interativos aqui, ó. Então, quando você encontra certos tokens, tem um pedação para você ler, que é um ponto de narrativa mesmo. Então, ele tem uma narrativa e desenvolvimento da história muito bom dentro do cenário. Gostei bastante, tá? Eu não sou um grande fã de jogos Dungeon Crawler, mas esse aqui eu gostei pelo fato da temática do Exterminador do Futuro, que eu sou um grande fã desde moleque, né? A qualidade do jogo, né, da produção poderia ser melhor, tá? As miniaturas elas são um pouquinho frágeis, tem que tomar cuidado. A qualidade das cartas, ela tá bem abaixo da média do que é o mercado atual, tá? Eu acho que foi uma mancada dos caras. E a qualidade da arte como um todo, ela é média. Eu acho que ela dou nota 6, 7 para ela. Não é um jogo feio, mas você percebe que ele é um jogo que ele poderia ter sido melhor trabalhado nesse aspecto. Porém, se você gosta de jogar solo, ele roda perfeitamente bem pela simplicidade de regras e não tem tantos elementos para controlar. E em mesa cheia ele também roda da mesma maneira, beleza? Então, espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega o seu Exterminador do Futuro lá na PlayEasy, localizada lá na rua Pedro Tarques, na região da Paulista. Tá com preço legal lá, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. E
Go get to the chopper!